Olá, pessoal, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Compre Rural. Eu sou Tiago Pereira, diretor de conteúdo do portal, e a gente vai falar hoje sobre um tema de grande importância que tem preocupado inúmeros produtores, que é ah, a nebulosidade prolongada, né, e os impactos disso na colheita da safra de soja, principalmente na região do Centro-Oeste, que é uma região das maiores produtores ali de grãos. E então a gente traz aqui um especialista, né, para poder conversar com a gente, já que nos últimos meses aí várias regiões, principalmente ali na região de Sinop, né, conhecido como um polo do agronegócio, tem enfrentado ali dias de céu nublado, e isso acaba diretamente afetando a produtividade da lavoura, né? Mas a boa notícia que a gente traz junto disso é que existem algumas estratégias, seja através do manejo nutricional ou algumas outras que nós vamos abordar, podem acabar ajudando a minimizar esses danos, então ajudar o produtor a proteger o seu rendimento. E para entender um pouco melhor sobre isso, a gente traz aqui ninguém mais, ninguém menos do que ele, o Davidson, que é agrônomo e coordenador técnico da marca Nitro e especialista, então, no assunto. Mas antes da gente começar, a gente contextualizar um pouco, para quem ainda não conhece, a Nitro é uma multinacional brasileira que já tem aí quase 90 anos de história, né, atuando em diversos segmentos de insumos para o agronegócio, em sua especialidade químicos e químicas industriais voltadas, então, para o setor. A empresa que entra no cenário do agronegócio, no setor do agro, desde 2019, já há cerca de 5 anos, se consolidou como uma das maiores companhias de nutrição e biológicos do Brasil, né? Ou seja, é uma empresa forte, com atuação inovadora no setor e que tem aí trazido grandes soluções para os produtores de uma maneira geral. Davidson, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no Compre Rural. Olá, Tiago. Olá a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui participando do programa. Acredito que posso trazer informações úteis para esse caso de nebulosidade que ocorre aqui tanto no Centro-Oeste como também nas regiões, em outras regiões do Brasil, que impacta diretamente a produtividade da soja, tá? O meu nome é Davison de Lima, sou CTM, hoje coordenador técnico de mercado da Nitro, né? Faço a parte de nutrição. Atuo hoje na região da MT Oeste, fica tanto MT Oeste como Rondônia, e tenho há 2 anos, há 1 ano trabalhando, 1 ano e 7 meses trabalhando na Nitro, e tenho uma especialização com foco doutorado, né, em fisiologia vegetal, e estamos aqui para esclarecer um pouco mais sobre os assuntos relacionados à baixa incidência solar na cultura da soja. A gente tem percebido, né, um volume de comentários e preocupações em relação a esse tema. Nos últimos meses aí, essas regiões do Centro-Oeste, diversas dessas regiões, um dos exemplos que a gente cita sempre quando a gente fala de Centro-Oeste top, né, que acaba sendo ali o coração do agronegócio ali no Mato Grosso, que é, diga-se de passagem, o maior produtor de soja do Brasil. Eles têm enfrentado, então, essa nebulosidade prolongada, ou, em outras palavras, uma menor incidência de luz nas lavouras, né? O que isso significa para a produtividade da soja, Davi? O Tiago, isso é uma pergunta importante, né? Porque quando a gente fala de nebulosidade prolongada, que ocorre ou na região centro-oeste, aqui, no caso, Sinop, como foi citado aí, em outras regiões do Brasil, é um problema para as lavouras de forma geral, pensando na soja, né? Porque ela impacta diretamente na produtividade da cultura. Esse impacto na produtividade está relacionado basicamente a 2 fatores principais, que seria a intensidade e a duração. Eu acho que é interessante, sempre que a gente toca num assunto, trazer dados concretos, dados científicos, né, para que a gente possa embasar o nosso conteúdo aqui. E é visível, alguns trabalhos mostram, né, que a redução
aproximadamente em 30% da incidência solar, que tem uma duração de aproximadamente 7 a 10 dias, na fase de enchimento de grãos, pode acarretar numa perda de produtividade até 6 sacos por hectare. Isso parece pouco, né, falando assim de forma geral, né, mas se a gente pega um produtor que planta 1.000 hectares, a gente está falando um total de 6.000 sacas, né? E aí a gente transformando esses números em valores, em reais, pegando aí a média geral da cotação da saca nos últimos dias, né? Vamos pegar aí R$ 110 no modo geral, a gente está falando uma perda, né, que o produtor está deixando de colher R$ 660 mil, né? Então, isso considerando essas características que a gente falou aí, 30% e uma duração de 10. E na região onde a gente está situado, onde foi citada aí Sinop, teve regiões que provavelmente a intensidade foi mais que 30% na redução, né, da incidência solar, e que durou 2 a 3 semanas, ou seja, o impacto foi muito mais severo do que 6 sacas, né, acreditamos, né? Então, é esse o ponto que a gente gosta sempre de trazer fatos concretos para os produtores. E a gente precisa pontuar, né, que a gente não está falando dos outros potenciais aí de perdas na lavoura, né? A gente está falando, trazendo dados e números, igual você comentou, são 6.000 sacas ali para um produtor que plantou 1.000 hectares, mas existem outras perdas aí que são acarretadas por outros fatores que podem acabar comprometendo ainda mais, né? Bem lembrado, Thiago, isso é um ponto importante, a gente só está salientando o impacto da nebulosidade, tá? Não retirando os outros fatores que também têm um potencial de perda de produtividade, dentre eles pragas e doenças, plantas daninhas, enfim, são N fatores que podem também estar reduzindo. Isso são dados científicos, tá? Que comprovam essa perda nessas condições na cultura da soja. São perdas aí que, como a gente gosta de lembrar, o produtor ele trabalha com uma indústria a céu aberto, então ele acaba estando ali também sem cobertura para vários problemas que podem surgir. E aí, dando continuidade, né, a gente falando sobre a importância dessa incidência luminosa ali, de luminosidade na lavoura, a gente sabe que a luz solar, então, ela é fundamental para a fotossíntese da planta, né? Que é o mecanismo da planta aí de crescer, de se tornar vigorosa e produzir da forma como deve. Como é que exatamente essa falta de luminosidade, então, ela acaba afetando esse enchimento dos grãos e, consequentemente, então, a qualidade e o rendimento da produção da lavoura? De forma geral, Thiago, as plantas são extraordinárias, né? Elas conseguem se adaptar às condições edafoclimáticas que elas são submetidas, né? E a planta de soja não é diferente, tá? Quando você coloca uma planta de soja em umas condições de baixa luminosidade, nesse sentido, né? A planta ela tem que se adaptar, né? E como é que ela se adapta? Principalmente os trifólios que são produzidos durante aquela fase que tem a baixa luminosidade, né? Ou seja, a planta vai produzir ali os trifólios e vai ter uma mudança tanto fisiológica como morfológica nessas estruturas foliares. Essas folhas, normalmente, elas vão ter uma parede menos espessa, uma cutícula menos espessa e, consecutivamente, também, o que é mais importante, ela reduz o conteúdo de clorofila. Clorofila nada mais é um pigmento responsável por receber a radiância solar e transformar ela em fotoassimilados que vai ser utilizado para o enchimento de grãos. Então, basicamente, a planta ela tende a ter essa mudança morfológica e fisiológica e nessas condições, e aí ela reduz a sua taxa fotossintética e isso impacta diretamente tanto no fluxo de transporte como também no enchimento do grão. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, o produtor em geral, a gente que está no campo, não tem controle nenhum em cima desses intempéries que acontecem ali, desse fator clima, né? O produtor ele pode ter o domínio sobre inúmeras coisas, mas ainda o clima não é algo que a gente consegue dominar ali, não tem controle nenhum sobre ele. E aí, pensando nesse ponto, já que não podemos controlar a luminosidade, não temos controle sobre o clima, da incidência de luz e etc., o manejo nutricional ele acaba, então, se tornando ali um aliado para que o produtor consiga
minimizar os impactos dessa baixa luminosidade, né? Assim como, vou fazer um comparativo, você me corrige se eu estiver errado, mas assim como nós, seres humanos, se nós estamos bem alimentados, com níveis de vitaminas adequados e etc., um organismo saudável, ele tende a sentir muito menos qualquer impacto externo que possa surgir, né? Quais seriam, então, essas estratégias e o que tem se mostrado mais eficaz para poder, então, o produtor ali no campo conseguir mitigar, né, esses efeitos? Exatamente, Thiago. É uma pontuação muito bem feita por você. Então, quando a gente está bem nutrido, a gente tem a gente está menos propenso a ficar mais doente, né? Então, isso acarreta, a gente pode passar também para as plantas de forma geral, tá? Uma das formas que a gente tem utilizado estratégias que tem dado muito certo, que é econômico, né, baixo preço, e tem uma eficiência gigantesca em relação a minimizar os impactos causados pela a baixa luminosidade, é o balanço nutricional. Então, um complexo, né, produtos que tenham complexos nutricionais, que tenham a base dele magnésio, boro e potássio, são produtos que tenham uma eficiência muito maior em resposta a esse estresse propriamente dito, né? Por quê? Quando a gente fala de magnésio, a gente está falando do íon central da clorofila, que eu expliquei anteriormente, né, que é responsável pela recepção da radiação solar, né? Então, quando você aplica o magnésio, você está estimulando a planta a produzir mais clorofila e, consecutivamente, a aumentar o conteúdo de clorofila e aumentar a eficiência de receber os raios solares, tá? Além disso, o magnésio tem um ponto importante porque ele auxilia, melhor falando, no transporte dos fótons assimilados, que é a sacarose, de forma geral, né? Então, ele ativa os transportadores na folha e lá no grão, na parte de descarregamento, ele também ativa as enzimas específicas que vão fazer esse processo. Então, o magnésio tem esse ponto fundamental nesse processo de baixa luminosidade. Outro micronutriente importante, outro nutriente importante é o boro, né? O boro ele é responsável por manter a sacarose na sua forma simples, evitando que a sacarose ela se complexe com outros nutrientes ou outros complexos ali da planta. Isso favorece um maior transporte da sacarose da folha para o floema. E não menos importante o potássio, tá? O potássio tem um papel de osmorregulação dentro da planta. Dentro do floema, que é um vasocondutor específico para essa fisiologia, ele aumenta o potencial hídrico dentro desse vasocondutor e, consecutivamente, aumenta a velocidade de transporte da folha para o grão, né? Então, produtos que tenham a base magnésio, boro e potássio são essenciais para que a gente possa minimizar os impactos causados por esse fenômeno que é a baixa luminosidade. Existe uma evolução, né, dentro do agronegócio em geral, mas aqui falando especificamente da agricultura, da soja, a gente sabe que inúmeras pesquisas vêm sendo feitas, inúmeros pontos que vêm sendo abordados, e essa tecnologia ela vem cada vez mais sendo introduzida no campo e sendo aceita de uma maneira mais tranquila, né, por parte do produtor, tem visto as vantagens, então ele acaba também aceitando isso de uma maneira mais tranquila. E dentro dessa evolução, além da nutrição que a gente comentou, né, existe cultivares ou estão sendo estudadas ou já existem, estão sendo utilizadas, cultivares de soja aí mais adaptadas, então, a essas condições de nebulosidade, assim como a gente vê milhos mais resistentes à seca, a gente consegue extrapolar isso para a soja, já tem cultivares pensando nisso, que já estão sendo utilizadas, ou isso ainda é uma pesquisa que está em andamento? O que você traz para a gente de informação em relação a isso? E, já aproveitando o gancho,
como é que o manejo, né, fitossanitário ele pode ajudar, então, a manter essas folhas ativas por mais tempo, já que são elas as responsáveis pela fotossíntese e por garantir a resistência dessa planta nessas condições. Tiago, perfeito. Vamos reformular voltar um pouquinho na primeira pergunta, né? Se existem materiais que são desenvolvidos para essa prática, para resistir mais à nebulosidade de forma geral. Eu acho que eu vou falar um pouco mais, se tem alguns estudos estão apontando para isso, mas o importante é salientar que os materiais escolhidos que vão ser posicionados nas lavouras de forma geral não levam em consideração a nebulosidade de forma geral, tá? Quando a gente vai posicionar um produto, ou um material genético, na lavoura, a gente leva em consideração outros fatores, como, por exemplo, textura do solo, nutrição, plantas daninhas, grau de maturidade, pragas e doenças, de forma geral, são esses os parâmetros que são utilizados para a gente posicionar um material genético, tá? Em relação à nebulosidade, voltando à pergunta, existe sim materiais que são mais eficientes fotossinteticamente falando, tá? Existem sim materiais e isso pode auxiliar, mas não é um parâmetro, volto a dizer, não é um parâmetro tomado como base para o posicionamento do produtor, tá? E, além disso, existe também a morfologia foliar da planta que auxilia também nesse processo. Por exemplo, quando a gente fala de folhas que são lanceoladas, né? Elas são mais curtas, mais finas e elas têm uma sobreposição melhor em relação às plantas de folhas mais largas, né? Ou seja, a radiância solar, mesmo em pouca quantidade nesse quesito de nebulosidade, ela consegue penetrar até o bacheiro. Isso promove uma melhor eficiência quando falado em produtividade, tá? Em relação a essa parte de material genético. Quando a gente fala de produtos fitossanitários, o grande quesito nessa questão, nesse assunto, é justamente a manutenção da área fotossinteticamente ativa, tá? Então, quando a gente utiliza produtos fitossanitários em relação a pragas e doenças, é justamente para que a gente possa reduzir os impactos dessas pragas em reduzir a área fotossintética. E aí a gente melhora a taxa fotossintética, que consecutivamente vai contribuir lá no final para o enchimento de grão. O que a Nitro tem colocado hoje, né, para esse produtor no campo, pensando em solução viável para ajudar a mitigar esses problemas, né? Existe algum produto juntamente com essa assistência técnica? Como é que funciona isso hoje? Sim, a gente tem sim a assistência técnica dos nossos RCs, né, que estão presentes em todas as regiões do Brasil, são mais de 170 estrategicamente alocados em todas as regiões do Brasil, tá? E a gente tem, são RCs capacitados para recomendar produtos que possam melhorar a eficiência da planta, tanto fisiologicamente, para que ela possa performar de uma melhor maneira, né? E nesse sentido, a Nitro tem sim tecnologias que agregam com esse quesito, que são componentes, né, produtos que são a base, basicamente, magnésio, potássio e boro, né? E ainda tem a glicina betaína, que é um aminoácido que auxilia muito quando a planta está passando por um momento de estresse. Ou seja, em vez dela fazer com que a planta destine todo o seu fotoassimilado para a recuperação do estresse, digamos assim, a glicina betaína ela já auxilia nesse processo, então toda a energia da planta vai ser destinada para o enchimento de grãos, né? Então a gente tem um produto que se chama Loader, que pode ser posicionado da melhor forma possível nesse quesito de baixa eficiência luminosa. Aproveito aqui, né, para pontuar a necessidade de ter, né, um acompanhamento, né, de procurar ali a pessoa bem instruída, formada, para poder fazer esse acompanhamento e essa recomendação, porque a gente sabe que no campo não existe uma receita de bolo para tudo, então não é o que funciona de um lado da cerca que funciona de outro, né? Então, é bom a gente pontuar isso para quem está escutando a gente, a importância de buscar
uma pessoa que tenha conhecimento e que saiba com propriedade aquilo que está falando, principalmente nesse momento de desafio. Não, exatamente, Tiago. Eu acho que o ponto importante que você salientou é sempre procurar profissionais qualificados para que possa, de alguma forma, contribuir para dentro da sua lavoura, né? Então, dependendo da recomendação, você pode atrapalhar e fazer com que a planta estiole mais ainda do que ela precisa e acabem abortando, de forma geral, as vagens que já foram, a planta gastou energia para produzir, e lá no final, em vez de ser uma redução de 6 sacos, se torna 7, 8, 10 sacos por hectare. Justamente. E a gente vem observando, desde 2024, né, o tanto que esse cenário climático imprevisível que a gente está vivendo, né, de uma maneira generalizada, e aí não é uma exclusividade da SUS, que participou, final do ano passado, da Semana Internacional do Café, e a gente viu a maior preocupação de toda a cadeia, justamente o clima, né? Isso vem impactando de forma grande o produtor rural, isso vem trazendo grandes desafios em que a gente está precisando se reinventar e buscar estratégias, né, para cada vez mais mitigar esses problemas. E aí eu queria aproveitar a sua expertise, né, dentro desse assunto e saber como é que você enxerga esse impacto dessa nebulosidade que a gente está comentando, dessa menor incidência luminosa nas lavouras, né? E o que a gente pode esperar, então, para os próximos anos, dentro da sua visão aí, como é que você traz isso para a gente? Tiago, todo ano é um ano diferente, a gente não pode comparar esse ano com o ano passado, nem esse ano com o próximo ano, tá? O que acontece? O ano passado tivemos o El Niño, que foi um ano onde tivemos estresse hídrico bem severos, aí, perda de produtividades em todos os locais. Esse ano se desenhou para um laninha mais ameno, né, em relação ao que vimos antes, e laninha normalmente são anos mais chuvosos, né? E está se caracterizando isso em algumas regiões, né? Então, a gente encontra em regiões do Mato Grosso que ficou 2, 3 semanas passando por nebulosidade, né? Então, é a característica do ano. O ano que vem está se desenhando para ser um ano normal, acreditamos que possa ser um ano onde vamos ter grandes produtividades. Esse ano também está sendo um ano, apesar de ter muita nebulosidade, está sendo um ano onde os produtores vão colher bem, né? Em média aí está em torno de 65, 70, 75 sacos por hectare, de forma geral, mesmo num ano atípico como esse, com muita nebulosidade, mas o ano que vem esperamos um ano mais normal, né? E que a chuva se normalize. Não quer dizer que não vai ter nebulosidade, vai sim, tá? Vai ter sim, mas uma incidência, né, menor e uma incidência e uma duração menor, né? Se esse cenário de baixa luminosidade ele continuar acontecendo nos próximos anos, os produtores eles podem enfrentar então uma queda ainda mais expressiva na produtividade e caso isso aconteça, o que pode ser feito então agora, pensando nisso, para evitar um futuro mais desafiador para o agricultor que já tem inúmeros outros desafios do que se preocupar agora com o tamanho do dia dentro ali da lavoura, se assim a gente pode dizer. Correto, Tiago. Então, o que acontece? A gente não pode afirmar com 100% de certeza que se a gente tiver um outro nebulosidade prolongada em alguma região, a gente vai ter uma perda significativa de produtividade. O que a gente pode afirmar é que, dependendo da intensidade, dependendo da duração, com certeza você tem uma perda de produtividade, mas a gente não consegue mensurar como seria. Lógico que, igual eu dei os dados concretos das bases científicas, né, a gente utiliza ali para servir como um padrão, né? Mas, de forma geral, a gente não consegue martelar se isso vai acontecer. Esse é um ano, igual eu volto a afirmar, é um ano atípico, é um ano que foi desenhado um laninha fraco, né? E que tende a ter essas características. Em relação ao que o produtor pode estar fazendo, né, para minimizar ainda mais esses impactos, é ficar de olho na previsão do clima. Isso aí você consegue ver a previsão do clima e, consecutivamente, tomar decisões
ponderadas, né? Quando entrar, onde entrar, que momento entrar da lavoura, né? Isso você consegue minimizar os impactos, ou seja, você antecipa, né? Prevê o problema, antecipa a aplicação de produtos que contenham esses macro e micronutrientes de forma geral, para que você estimule a planta a produzir ter mais fotossíntese, mais clorofila e, consecutivamente, não alterar tanto a produtividade. E, com certeza, se tem nebulosidade, tem redução de produtividade. Isso é iminente. Te agradeço em nome de todo o Compre Rural e a gente fica aqui à disposição de vocês para uma próxima oportunidade, a gente trazer novas soluções para quem acompanha aqui o portal. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês aqui, falando desse tema que é um tema que não tem como fugir, todo ano vai ter isso. Obrigado pela oportunidade de estar trazendo essas informações. Em nome da Anitta, eu agradeço também e conte com a gente, caso precise. E a Anitta também tem tecnologias que podem auxiliar o produtor nesse quesito de baixa incidência solar. Muito obrigado. A gente bateu um papo aqui então com ele, que é especialista no assunto e trouxe para a gente inúmeras explicações. Acompanhe o canal, continue aqui com a gente e garanta uma maior e uma melhor produtividade das suas lavouras. Grande abraço a todos.